muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma semana maravilhosa para você. É um prazer ter você conosco, uma alegria entrar aí na sua casa. Te espero em todas as redes sociais da nossa emissora e no nosso site, que é o www.hittv.com.br. Através do nosso site, você acompanha a nossa programação ao vivo em tempo real. Te espero sempre também no meu Instagram, que é o @jaquestefano, onde você acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E enquanto o programa acontece, você participa deixando a sua pergunta ou seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje no nosso programa, no segundo bloco, a gente vai entender sobre a geração Z no mercado de trabalho. Se você tem dúvidas sobre o tema, já pode ir enviando para nós. Mas nesse bloco, a gente vai entender sobre a moda no ambiente corporativo. E quem fala com a gente sobre esse assunto já está aqui para bater esse papo é a Letícia Rodrigues, que é consultora de imagem e estilo. Tudo bem, Letícia? Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Letícia, a gente tem falado nos últimos tempos da moda ser muito democrática, de que você pode adaptar a moda ao seu estilo e que uma pessoa não pode ser julgada pelo que ela veste, mas o dress code ainda existe, não existe? Explica um pouco o que é isso. Mas o dress code ainda existe. É muito importante quando a gente fala dessa questão de realmente estar sendo um pouco mais dinâmica a moda, né, das coisas serem um pouco mais abertas, mas e do estilo também. Só que é importante entender que nos lugares, no ambiente de trabalho, existe algo chamado código de vestimenta. Cada empresa, cada segmento, né, cada setor tem ali o seu código específico para o que quer passar, para a imagem da empresa em si. E é importante se ater a esse código, por quê? Tanto pela sua imagem profissional, realmente aos seus vamos dizer, os colaboradores daquela empresa, também aos seus colegas, e que o funcionário, o colaborador, ele está na ponta, então ele representa aquela empresa. Então, é muito importante entender isso, porque você pode querer, sim, colocar ali o teu estilo, não tem problema nenhum, mas entender como que ele vai conversar com o código de vestimenta para que todo mundo esteja alinhado. Senão, a empresa, ela tem uma mensagem para passar, ela tem uma imagem que ela quer transmitir, o colaborador tem outra e aí a gente tem um ruído. E também, ao passo que o colaborador, ele está começando também a passar uma impressão, muitas vezes errônea, equivocada, do conteúdo dele, da capacidade, da habilidade que ele tem. Porque a nossa imagem, ela conta sim, né? E realmente a gente compra primeiro pelos olhos, o ser humano é assim. E a gente faz uma leitura nos 3 primeiros segundos, o cérebro automaticamente já julga e vai decidir se vai confiar em você ou não. Então, se eu estou pensando, por exemplo, numa entrevista de emprego e eu tenho ali candidatos preparados no que diz respeito ao currículo que eu li muito parecidos, a maneira como cada um deles se apresenta pode definir essa vaga, não pode? Com certeza. Quando a gente fala de imagem, muitas vezes o pessoal associa só a moda. Porque elas estão juntas, né? A consultoria de imagem com a moda, elas caminham juntas. E tudo bem você associar. A questão é que a imagem não é apenas a aparência. A gente tem que estar atento a 3 pontos muito importantes, Jaque. A sua aparência, que é aquilo que realmente está te falando da comunicação não verbal, que é quando você chega no ambiente, a gente olha alguém e já pega a mensagem. A sua postura, a forma como você está ali, ela também está dizendo se você está ansioso, se você está inseguro. E a sua comunicação, né? O seu comportamento, a sua empatia, a sua educação, colaboração. Tudo isso é uma somatória. Então, também não adianta você ir com uma aparência totalmente alinhada e o seu comportamento dizer ao contrário, ou vice-versa, né? Tudo tem que estar muito bem ali alinhado. E a orientação é, vou fazer uma entrevista de emprego. Se prepare antes. Porque hoje, acabou-se, né, com essa questão de ser tudo muito liberal, vamos ser a gente, vamos ser autêntico. Ali tem uma linha muito tênue. Que ninguém está te contando é que talvez você não consiga emprego por causa disso, exatamente. Né? A linha ali é muito tênue. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você tem qualificações maravilhosas, mas a tua imagem, teu comportamento estão dizendo ao contrário. E aí você para no meio do caminho. Letícia, eu queria entender também o que vai interferir nos aspectos culturais. Eu vou te explicar por que eu faço essa pergunta. O meu marido, ele é gerente de área hospitalar e, nesse momento, ele está em um grupo que tem hospital em alguns estados e ele está lá para uma inauguração em Tocantins.
vezes, muito quente, muito calor. E eu sei que lá eles não usam, como nos hospitais aqui de São Paulo, terno e gravata o tempo inteiro, os gerentes. E hoje tem uma inauguração, eu fiquei curiosa, eu falei, amor, me manda umas fotos, eu quero ver como as pessoas estão vestidas, de curiosidade. E estão todos os gerentes de camisa social, estão todos os que trabalham, meu marido colocou um blazer por cima, com a camisa, e eu falei, interessante, então tá, é um ambiente que é mais calor, geralmente eles não se vestem com terno e gravata, mas todos, é uma inauguração importante para o hospital, todos estão de roupa social. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito legal, Jaque, porque é importante exatamente isso, entendeu? Olha a conveniência, a convenção que está tendo ali, uma inauguração de um hospital. Por mais quente que seja o lugar, né, a gente tem que entender ali que a nossa imagem está contando. Então, como que você vai fazer uma inauguração de hospital de qualquer jeito? Aquela frase, tudo tu não terás, sabe? Mas existem algumas coisas que podem ajudar. Por exemplo, os tecidos mais respiráveis para esses ambientes. Então, algodão, dependendo do tipo de linho, porque linho ele acaba sendo um pouco mais informal. Mas se ele for um corte alfaiataria, se ele tiver uma trama, uma gramatura um pouco mais dura, mais plana mesmo, você consegue ajustar. Então, é muito legal porque a gente vai entendendo também a sazonalidade, a cultura de cada região e vai entendendo que tipo de tecido, quais são as peças que a gente consegue conversar para ficar adequado ao ambiente e também à cultura que eu estou naquele lugar. Então, a gente pode fazer um ajuste em relação a tecidos, uma camisa mais, né, uma camisa ali um pouco mais fresca, aí você põe um blazer que não vai ser tão fresco, mas por baixo você está mais fresco. Então, entender esse ponto também é legal, porque o tecido, ele é um grande auxiliador, ele realmente vem para somar quando a gente sabe usar em relação aos ambientes e às temperaturas de cada ambiente diferente. Então, para quem está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil e fala, mas aqui é muito calor, como é que eu, às vezes, a gente tá dando dicas aqui, daqui a pouco tem fotos de roupas femininas, mas acho que serve a dica para os homens também. Com certeza. Então, de repente, você adapta o tecido, mas não pode abrir mão totalmente da formalidade em alguns ambientes profissionais, é isso, né? Exato. Não tem como. Existem ambientes que eles são um pouco mais dinâmicos, a gente pegar o mesmo mundo da moda, arquitetura, publicidade, propaganda, acaba tendo ali um pouco mais, né, de dinamismo na vestimenta, na postura, no comportamento, porque o próprio setor ali, muitas vezes, ele pede isso. Então, a gente tem que entender muito bem o ambiente, a adequação. A gente tem que... Essa palavra ela é muito importante. Eu posso? Vamos pensar qual é o ambiente que eu vou. Quais são as pessoas que estão naquele ambiente? O que eu quero que as pessoas vejam de mim naquele ambiente? O que eu quero que elas entendam com o que eu estou falando de mim naquele ambiente? Então, tudo tem que conversar. Quando eu consigo unir tudo isso, então eu preciso me encaixotar? Muito pelo contrário. Quando você entende o seu estilo e você começa a fazer essas perguntas, você vai abrindo as possibilidades e entendendo que as peças de roupa, elas estão ali para conversar com você, para te auxiliar numa ferramenta de comunicação. E o quanto, Letícia, eu queria entender, isso é intrínseco em nós, porque não tem, na verdade, não tem a ver com preconceito. O nosso cérebro, ele já faz isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho tem 6 anos. E outro dia a gente estava vendo algumas fotos para um trabalhinho ali de pessoas aleatórias. E daí nas fotos ele falou, esse aqui tem jeito de chefe. Esse aqui não tem jeito de chefe. O que mudava as pessoas era a vestimenta. E eu falei, como que o cérebro dele, com 6 anos, isso não foi estudado em sala de aula, isso não foi aprendido. Ele já, por viver, já está intrínseco nele. Então, a gente não faz de propósito, não é que nem é de propósito, né? É inconsciente quase, né? É inconsciente, é um pré-julgamento inconsciente do cérebro humano. Ele realmente faz essa leitura e ele sempre vai para o belo, ele sempre vai para aquilo que está em ordem. Que tentam destruir de qualquer jeito, mas o cérebro ainda faz isso, né? Não adianta, entendeu? Você pode tentar mudar o que for. O cérebro, ele vai olhar e ele vai se sentir mais à vontade, ter confiança naquilo que está em ordem, naquilo que é belo. Ponto. E ali ele puxa aquela mensagem e já lê. Então, é intrínseco mesmo, entendeu? A gente olha, sabe quando você olha e fala assim, não fica a cara daquela pessoa, porque é automático. A vestimenta, nossa, não é, nossa, você está julgando, tá? Mas não é um julgamento, aquele julgamento que você está apontando a pessoa. É simplesmente porque ele já fez uma leitura, já causou um sentimento, uma sensação em você, e dali você já decidiu se vai querer continuar ou não. E outra coisa, aproveitando o que você falou, que alguns ambientes a gente sabe que são mais informais, então vou trazer de novo um exemplo da minha família. Minha irmã, ela hoje é gerente de uma empresa multinacional que trabalha com marketing, então ela trabalha muito com influenciadores e tal. E daí um dia ela foi para uma reunião e eu sempre quero ver as fotos, porque eu quero ver como as pessoas estão vestidas, eu tenho muita curiosidade.
E elas estavam, quase todas, de tênis branco, uma coisa mais despojada, mas estavam todas com blazer por cima. Estavam todas com blazer meio puxadinho, que você olha e você fala, tem jeito de diretora, tem jeito de poder, Exato. de alguma maneira. A gente consegue demonstrar esse poder com o look, mesmo sendo mais despojado? Consegue, consegue. E é isso que também a gente vai ver depois ali, até nas fotos, porque é interessante, eu falo que uma peça, ela é só uma peça, até que a gente começa a vestir e começa a compor os elementos. Por isso que é interessante a gente saber, quando a gente põe uma roupa, não colocar de qualquer jeito, vou pegar isso aqui e colocar isso com isso. Não, todas elas, quando combinadas e adicionadas intencionalmente, porque você pode ter certeza que elas não estavam ali todas de terno, de blazer, porque eu coloquei, porque eu acho muito... Não, você pode ter certeza que elas sabiam o que elas estavam fazendo. Quando você consegue utilizar isso e saber como manusear, você transmite, sim, esse poder, essa autoridade. Porque você mostra, com certeza elas estavam com um tênis bacana, no sentido de não era um tênis super esportivo, era aquele mais social formal, uma calça corte alfaiataria, uma blusa mais plana embaixo e o blazer por cima. Porque isso remete, sim, né? O blazer, ele traz, querendo ou não, ele traz uma presença, uma formalidade maior, sim. Né? As cores também ajudam bastante, então se tem alguém criativo, vai ter alguém com mais cores, ou vai ter alguém com um lenço diferente. Se for alguém um pouco mais sóbrio, vai ter as cores mais minimalistas. E nisso você vai contando a tua história, quem você é também. E aí, junto com essa aparência, com esses elementos que elas colocaram, elas também colocaram a postura e a fala delas. Com certeza estava tudo muito bem alinhado. Que é o que a gente fala. Sempre que eu falo de comunicação, Letícia, não, a parte do estilo não é a minha área, mas quando eu falo de comunicação, quando eu dou uma aula de comunicação para alguém me contrata e fala, já que eu preciso de ajuda, eu vou começar a falar, eu sempre falo para procurar uma consultora de imagem, porque é lógico que o que você está, se você estiver falando asneira, não vai adiantar nada, você está bem vestido, né? Exatamente. Mas se você estiver falando muito bem, mas você não estiver comunicando bem, as pessoas nem vão te ver na rede social. Você quer vender seu produto? Se você não for interessante nos primeiros segundos, a pessoa não vai nem te ouvir. Exato. Para você ser ouvido, você tem que ser visto. Se você não for visto, se não te comprarem... Se não tiver coerente essa imagem... Se não tiver coerente... Na rede social, principalmente, que a gente faz assim, né? Se não tiver Exato. legal, o seu conteúdo pode ser maravilhoso. Se você não convenceu a pessoa de ficar te olhando ali nos primeiros segundos para te ouvir, ela Esquece. passou. E aí cai muito no erro, já que só cortando um pouquinho, claro. Quem pensa assim, mas eu tenho meu conteúdo, eu sou assim mesmo. Então, você vai ficar para trás. Sabe, você está numa bolha e você vai ficar para trás. Não vai alcançar tudo que você poderia, né? Exato. Você não vai explorar o seu potencial máximo. Porque as coisas, elas caminham assim, né? É a ordem das coisas. Não adianta... Pode ver, quem muito fala, a imagem não é importante, mas vai sair, vai procurar um emprego, vai, sei lá, sair realmente para um lazer, ela vai e ela se arruma perfeitamente. A imagem não é importante? Claro que é, né? Vamos entender mais o que você está falando através das fotos que você separou pra gente? Vamos colocar a primeira foto, por favor? Que tem algumas imagens e eu queria que você explicasse. Por que você separou essas fotos, Letícia? Eu separei ali porque a gente pode perceber que todas elas têm um corte reto, né? A primeira de azul. A segunda ali tem uma saia um pouquinho mais ampla, mas ela continua ali num caimento reto, junto com a blusa corte reto. E o último também é um blazer com a calça reta. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar como que a gente conversa, tanto com cores, tanto com modelagens. Então, a primeira cor ali, a gente tem uma imagem bem estruturada, se você for ver, né? É uma cor azul, mas eu tenho uma calça bem estruturada, eu tenho um colete bem estruturado, né? Até um pouco mais avantajado aqui em cima. E o azul que passa confiança. Então, por uma entrevista de emprego, dependendo da área, seria interessante. Letícia, eu posso usar alça? Que é uma questão muito importante da gente entender. Pode, desde que não sejam aquelas alcinhas mesmo, sabe, Jaque, bem fininhas? Porque é muita pele à mostra. Então, essa questão de muita pele à mostra, querendo ou não, ela sempre vai remeter a um pouco mais de sensualidade. Então, no ambiente formal, no ambiente corporativo, a gente precisa ter esse cuidado, esse equilíbrio. Ali eu tenho uma manga, né? Eu tenho um bracinho aparecendo, mas aqui todo está tampado. Toda a parte do colo, ela está tampada. Então, eu tenho uma presença formal. Dependendo da entrevista de emprego, dá para usar? Dá para usar, sim. Vamos avaliar qual que é essa entrevista de emprego, para qual cargo que é, qual área que é. É um marketing? É uma contabilidade, por exemplo? Funciona? Funciona super bem. O azul é legal, poxa, remete o quê? Confiança.
é a cor universal, né? 98% das pessoas, elas gostam do azul justamente pela confiança. Então, para fugir do preto, por exemplo, numa entrevista de emprego ou no dia de uma reunião muito importante, o azul pode ser uma boa alternativa. Azul, qualquer tom de azul, poderia ser um azul, marinho aí? O marinho, exatamente. Aí é importante entender qual é o nível de formalidade. Tá, porque o azul mais claro também pode ir trazendo um pouco mais de diversão, né? Aqui ele não traz tanta diversão porque eu tenho cortes muito retos. Percebe que é uma junção de elementos mesmo? Porque tem cara de social. Quando você olha, a primeira imagem que você vê é um look social, um look elegante. Social, e o monocromático também é legal, então? Também. O monocromático é a combinação mais elegante que existe. Claro que, atentando-se aos tipos de tecido e modelagem, nunca vai ser algo sozinho, sempre é uma junção. Por isso que, eu vou colocar azul, pronto. Depende. Você colocar um azul todo de babado, tá remetendo a algo muito romântico, percebe? Então, essa análise, ela tem que começar a ser feita. Qual que é a junção ali de elementos? E o primeiro, ele cabe muito bem, porque apesar dele ser um azul mais claro, não é tão claro, mas ele é mais claro, ele tem cortes muito retos, que transmitem uma força, que transmitem uma presença. Então, unindo esses elementos, a gente consegue chegar num resultado legal, sim. E nesse segundo look, tem a parte de cima é uma roupa comum que muitas de nós usamos. E aí montou de um jeito que ficou elegantíssima por causa dessa saia junto. Conta pra nós. Exatamente. Uma das coisas mais legais que, assim, dentro da consultoria eu sou apaixonada, é entender a versatilidade das peças. Quando a gente entende que a gente pode misturar de maneiras diferentes, a gente sai de uma blusa dessa que você pode usar poderia com calça jeans e tênis no final de semana, né? Tá tudo certo, um shortinho ali, para uma saia plissada, com um corte super elegante. Aí a gente trouxe o elemento sapato, bolsa, tudo que você vai adicionando, você vai enriquecendo o seu visual, você vai valorizando o seu visual. Então, o tipo de acessório, o cabelo, a maquiagem, são somatórias, né? Você viu que tá tudo ali muito bem alinhado. Agora, Letícia, quero que você fale uma coisa para nós sobre as inspirações. Porque, veja bem, falsificado nunca, pelo amor de Deus, Brasil, nunca, tá? Mas, por exemplo, essa bolsa, a gente tem aí a tendência da Chanel dessas bolsas com corrente. Quem vai pagar 20 mil reais numa bolsa? Pouquíssimas pessoas. Aí a gente tem algumas marcas fazendo bolsas inspiradas, que você vai pagar 100, 120, 200 reais. Não vai ter talvez a mesma durabilidade, mas não é sobre isso. Eu quero saber sobre, com o dinheiro que a gente pode se inspirar em grandes marcas e comprar peças que lembrem, ou isso é brega? A gente deve se inspirar, sim. Existe, na moda, a inspiração, ela é até, vamos dizer assim, historicamente ela acontece, tá? Ela acontece e ela precisa acontecer. Não é nem pra ser evitada, né? Exatamente, não, muito pelo contrário. É um sinal de, uau, tá dando certo. Isso aqui que eu fiz tá realmente no caminho certo. Então, é um prestígio você ser uma inspiração para outras marcas. Diferente de cópia. De ali fingir que é Chanel e não ser Chanel, gente. Você ter pagado 150 reais e aí tá com um negócio da Chanel. Daí, quem entende, inclusive, vai ver que tem alguma coisa errada ali, né? Exatamente. É passar vergonha isso aí. Se você não tem a condição, não tem problema. Vamos procurar uma inspiração, uma peça bacana que tenha ali uma boa qualidade, né? Um custo-benefício interessante para você e tá tudo certo. Então, o inspirar, ele é bonito. Tanto a Chanel, quanto as bolsas que você queira, enfim, quanto se inspirar em outros looks, não tem problema. A questão é ser uma cópia, tanto de algo que é falsificado, que ali vai ser falsificado no caso, que não é legal, quanto de você copiar uma inspiração que não faz sentido para você. Perfeito. Entende, Aline, tem que se conhecer também, né? Exatamente. Perfeito. Você precisa se conhecer. Porque se você usar... Uma coisa é você pegar uma pasta do Pinterest, vamos falar do Pinterest, que todo mundo utiliza. Você pegar e você olhar um look ali e falar, vou me inspirar nele. Bacana, você vai se inspirar, vai colocar ali e tudo mais. Outra coisa é, vou copiar exatamente igual. Aí você se olha no espelho, você usa um dia, é legal, você usa outro dia, é legal. Aí o pessoal do tempo você fala assim, nossa, mas isso aqui não faz sentido pra mim. Por que eu tô usando isso? Eu já fiz isso, eu já passei por isso. Mas por quê? Eu olho, não me vejo. Eu olho e não me vejo. A pergunta é, você olha e você se vê? Como adaptar um estilo, de repente, elegante dentro do que você gosta, né? Exato. Exatamente, entendeu? E aí a questão é entender o que é o estilo elegante. Porque o estilo elegante, quando a gente fala, tem os estilos universais, a gente põe muito em caixinha. E não está errado para a gente aprender como um ponto de partida.
Mas a gente tem que entender que são elementos. E a elegância, ela vem não só da aparência, mas ela é muito mais do seu comportamento, da sua educação, de como você age na sociedade. Tá no mexer de uma mão, tá numa maneira de falar, né? Exatamente, do que a roupa propriamente dita. Perfeito. Então a gente consegue ir encontrando esse equilíbrio. Dessa primeira foto, deixa eu só prestar atenção na terceira imagem. Ai, maravilhoso. Fala desse Maravilhoso, né? Eu trouxe ele justamente para mostrar uma questão de acessibilidade, formalidade com criatividade. Por quê? Ela usou um lenço em forma de cinto. Ficou lindo. Ela trouxe ali Mudou o look, né? Mudou completamente. Então, ela consegue trazer no look, no visual, a personalidade dela. Qual que é a personalidade dela? Ela é um pouco criativa, se você for ver. Porque ela colocou ali um lenço em forma de cinto. Trouxe um quê a mais. De uma maneira mais sóbria, porque as cores são mais sóbrias, a estampa também ela é um pouco, né, mais assim, fechada, mas ela trouxe. Ela gosta de algo criativo. Então, ali ela está contando uma história dela. Então, olha que legal. Poxa, eu quero ser formal, eu vou para um ambiente formal. Não quero ser não, né? Eu vou para um ambiente formal, eu tenho ali uma situação formal. Como que eu posso utilizar das peças para trazer um pouco ali da minha essência, para contar um pouco de quem eu sou? Perfeito. Vamos para a próxima foto? Porque eu quero tentar falar de todas. Fala um pouquinho dessas pra gente. Essas aqui tem eu cor trouxe. aí, hein? Na última, fala pra gente. Tem muita cor. Bom, a primeira eu trouxe porque a gente tem ali muita informação de moda. A gente tem uma ombreira ali que traz um poder, um drama. E tem uma calça jeans, tá? Ai, Letícia... Que é o quê? Uma flare essa? Isso. É uma flare, não. É uma pantalona. Uma pantalona com uma wide. Letícia, você indica calça jeans para o ambiente corporativo? A resposta vai ser sempre depende. Tá. Primeiro que para o ambiente corporativo, qualquer que seja, eu sempre vou indicar um jeans sem lavagem. Qual que é esse jeans sem lavagem? O mais escuro possível. É esse que realmente não tem nenhum tipo de lavagem, porque ele vai próximo ao formal. Para uma entrevista de emprego, eu não oriento nunca o jeans. Pode ser a empresa mais despojada... Você ainda nem entrou lá, então calma, né? Exato. Pode ser a empresa mais despojada que for. Foge do jeans. Vai usar isso aqui, essa foto, né, essa imagem, essa roupa, quando você estiver lá dentro construindo a tua imagem. Você trouxe um jeans sóbrio, sem lavagem, uma parte de cima totalmente estruturada, com mangas mais bufantes aqui, que trazem um pouquinho de poder também. Ali ela uniu com um coque alto, que traz essa questão de poder também, né, um cabelo mais alto aqui. A maquiagem mais escura. Então, olha como ela brinca, mesmo com o jeans, a questão da imagem ser uma questão de autoridade mesmo. Perfeito. E aí também uma coisa legal, né? Por exemplo, se você não tem na sua paleta, se você sabe qual é, não tem essas cores mais pastéis, mais claras, como é o meu caso, ela ali colocou um batom com cor, então você consegue trabalhar e não ficar pálida, né? Exatamente. Então, é saber mesmo construir essa imagem, saber construir, saber usar todas as peças. Sabe essas peças que você tem no seu armário? Brinco, maquiagem, sapato, bolsa, é saber como usar. Unir tudo isso, né? Exato. A gente tem poucos minutos, eu vou pedir pra gente ir pra última dessas três, que é a que tem a saia colorida. Vamos lá. Fala dessa peça pra gente, desse look. Porque ele é bem criativo e uma dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é brincar com estampas, brincar com a criatividade, o medo de, tá demais, será que estão me julgando, será que eu tô brega? E ficou assim, maravilhoso, né, essa mistura que ela fez. Interessantíssimo para quem está no mundo da arquitetura, para quem está na publicidade, propaganda, marketing, moda. Você tem uma saia que tem muita brincadeira, que tem bastante movimento, porque ela é plissada, então se ela andar, você tem um movimento. Na parte de cima, você tem o quê? Estrutura. Achei interessante isso. Dá uma quebra, né? Dá uma sofisticada, você tá ali colorida, mas você tá com uma peça tão estruturada em cima, né? Exatamente, você equilibra. E esse é o ponto. Olha que bacana. Eu posso... Quando a gente consegue misturar, igual ela fez, em cima todo bem estruturado, a cor mais clara, mostrando a acessibilidade, marcou a cintura ali com um cinto laranja, conversando com a saia. Exatamente. Então, ela fez toda uma conexão e trouxe a criatividade dela, com certeza, pela saia. Então, quando a gente sabe misturar... Olha como que fica legal, como a gente pode usar as peças. Perfeito. A gente não fica preso. Amei. Então, a gente, infelizmente, está caminhando para o fim. Se puder mostrar as últimas três, só para a gente trazer de inspiração para quem está assistindo, falar, então, que a gente aprendeu aqui que não é só o que você escolhe, mas é a estrutura dos tecidos que você escolhe também, né? Também. Eu tenho só um minutinho. Fala rapidinho desses pra gente. Ou escolhe um para falar mais? Falo. Na verdade, eu quis trazer o tênis justamente para mostrar como é possível você usar o tênis de uma maneira mais formal, elegante, como a gente estava falando.
bem aquele estilo que eu tava falando, é isso mesmo. Exatamente. Mas olha o segundo, que bacana. Eu tenho uma saia, essa saia é de tricô, mas ela acompanha o corpo, reta. Uma camisa em cima também estruturada. E o último é algo bem criativo também. Esse é o último, bem legal, né? Uma saia laranja com uma blusa azul ali, conversou todo mundo. Ela tá conversando a estampa da blusa com a estampa do tênis. Então, isso é muito legal. Você consegue ver as variações que as peças permitem. Você vê uma coisa mais despojada, mas vê harmonia, né? No que você tá vendo, né? Dá pra estar num ambiente profissional. Vou te convidar para voltar mais vezes, que não deu tempo da gente falar tudo que a gente queria. Para quem quiser entrar em contato com a Letícia, eu vou deixar o Instagram, que é Lê Rodrigues Consultoria de Imagem, o canal do YouTube, Letícia A. Rodrigues, e tem também o site www.leticiarodrigueseconsultoria.com, passando aí para vocês. Letícia, mais uma vez, obrigada, viu? Muito obrigada, Prazer Jaque. te receber aqui. Uma ótima tarde. Meu, igualmente. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta. Nesse bloco, a gente vai entender sobre a geração Z no mercado de trabalho. Espero sempre a sua participação nas nossas redes sociais, o Instagram, @nosso programa, a fanpage facebook.com/nossopgm e te espero também no meu Insta, @JaqueStefano. Eu vou conversar sobre esse assunto com Alexandre Daibert, que é Master Coach pós-graduado em Psicologia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, viu, Alexandre? Satisfação é nossa. Eu já vi aqui, teríamos mais coisas para falar sobre a sua área de atuação, mas acho que para o nosso bate-papo a gente destacou essas suas duas formações, eu sei que tem outras áreas também. Mas eu queria começar já nesse bloco entendendo uma coisa com você. Eu vi uma pesquisa recente que foi só crítica à geração Z no mercado de trabalho, falando que eles vão com os pais para entrevista de emprego, que não tem experiência, que não sabem se comportar. Afinal de contas, é para tanto? Então, Jaque, geração Z, ela está sendo alvo hoje, né, de atenção, né? Todo mundo está com foco nela. Mas eu sou um pouco mais otimista com relação a essa geração Z. Quantos anos? Desculpa, só para a gente poder situar quem está em casa. É 1990 a 2010. Eu tenho filha que nasceu em 1998 e eu tenho filho que nasceu em 2001. Então, seus dois filhos? Os meus dois filhos fazem parte dessa geração. O que acontece? É uma geração muito bem informada. Eles têm acesso, desde que nascem, às redes sociais. Então, meus filhos ganharam o iPhone logo quando crianças, então eles aprenderam a mexer com o iPhone, a entrar na internet a qualquer momento. Lembro-me quando eles questionavam, né, algumas afirmações nossas, porque eles tinham acesso à internet, tudo que você fala, eles vão lá, consulta e te colocam em xeque se você realmente não dominar. Então, hoje, os pais, nós que somos mais velhos, a gente não tem tanta credibilidade perante essa geração, porque aquilo que a gente vai falar para eles, eles já sabem, ou se não sabem, eles já têm aonde buscar. Mas se por um lado eles são muito bem informados, por outro lado, emocionalmente eu acho que eles deixam a desejar. E com relação a eles deixarem a desejar na questão emocional, talvez isso daí possa repercutir muito nos seus resultados. E talvez esse seja um dos motivos da atenção estarem voltada totalmente para essa geração. Eu quero crer que essa geração, ela está passando por um momento, né, de transformação do mundo em que eles estão se questionando sobre aquilo que para nós era verdade e para eles não é. Por exemplo, o meu sonho era ter um carro. Hoje essa geração não tem sonho de ter carro. Eu sonhava em fazer 18 anos, tirar minha carteira, né? Chamava de carteira. Carteira de motorista. E não habilitação. Eu sonhava em ter a minha habilitação para poder dirigir, conduzir um carro e, posteriormente, comprar o carro dos sonhos. Para eles, tanto faz quanto tanto fez. Eu tenho Uber. Se eu não dirigir, melhor ainda. A geração deles é assim, Exatamente. Né? É melhor ainda. O meu filho, por exemplo, ele tem 23 anos. Ele não fala para mim de querer ter um carro, ele não tem esse sonho. Fala, para que eu vou querer ter carro? Eu pego o Uber.
Aí ele faz as contas, como eles são muito bem informados, eles começam a fazer a conta. Bom, o carro ele vai depreciar, o carro eu vou pagar IPVA, o carro eu vou pagar seguro, o carro eu posso tomar uma multa, o carro eu não posso tomar bebida alcoólica, e começa a falar um monte de coisa que se você for colocar na ponta do papel e agir com razão, você vai verificar que realmente não vale a pena você ter um carro. Então, nesse ponto... Mas a nossa geração tem apego com casa própria e carro, né? Tem apego com casa própria e carro, exatamente. É uma geração que realmente tem muita informação, eles têm acesso a isso. Só que aí, Alexandre, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a nossa geração, eu digo a nossa porque a gente faz parte praticamente da mesma geração, eu tenho 38 anos, é a geração que tem uma coisa com o mercado de trabalho. Eu estagiei aqui na RIT, eu visto a camisa e aí eu fico brava quando alguém não veste. Mas a geração deles não veste a camisa de empresa nenhuma, às vezes eu tenho essa impressão. Porque é uma geração... A minha irmã, por exemplo, ela tem 32 anos, ela é 6 anos mais nova que eu. Ela é desapegada, ela estava numa empresa, a outra deu uma proposta melhor, ela foi, ela não tem esse medo da transição, ela não tem esse medo, que eu não digo nem, não sei nem se é medo, ou se é conforto, ou se pra mim eu gosto tanto que eu não quero sair daqui nunca mais, quero aposentar aqui. É uma coisa que ainda as pessoas da minha idade nem tem tanto, eu sei, algumas pessoas da minha idade já não são assim como eu, mas essa galera de 40 anos acho que ainda é assim, que pensa, não, eu quero fazer carreira numa empresa. Eles não têm isso? Jaque, eu volto a te dizer, eu sou um pouco otimista com essa geração. E eu vou te dizer o porquê. Nós fomos doutrinados, né? As crenças que foram embutidas em nós era de que para ser feliz você tinha que ralar, estudar, se formar, arrumar um bom emprego, ralar para poder ter a sua casa, para poder ter o seu carro e para poder atingir alguma coisa. E esse alguma coisa, eu acho que é muito individual, né? A tal felicidade que talvez pregaram, ou os tais objetivos que pregaram para nós. Eu vejo nessa geração um pouco mais de sabedoria. Porque era isso que eu ia te perguntar. Será que... Não estou falando que a gente tem que mudar, né? Mas trabalhávamos a vida inteira para quando aposentar viver, né? Para quando aposentar viver, exatamente. Peraí, não faz muito sentido. Eles vivem e trabalham para pagar as contas. É diferente, né, a ordem deles, né? Exatamente, né? E aí a gente vai ficar filosofando em cima desse tema, porque o tema, ele é complexo. Na verdade, ele não é complexo, né? Ele tem que ser tomado escolhas. A vida, ela é feita de escolhas. O que você quer para a sua vida? Você quer realmente entrar nessa matrix de trabalhar para conquistar bens materiais? Ou você quer entrar numa matrix de trabalhar com um pouco mais de com menos intensidade, mas com mais prazer, com mais qualidade de vida? Porque a bem da verdade é que nós não sabemos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Até onde vai, né, a nossa data de validade? Eu tenho tantos casos que eu poderia citar aqui de pessoas que se deram bem ralando, conquistaram patrimônio, conquistaram família, estão bem hoje. Mas eu tenho muitos casos também para citar de pessoas que ralaram, morreram na praia. Sabe que tem aquele filme que faz uma crítica social, que é o filme Clique, que é um filme de comédia e tal. Mas eu acho muito interessante porque quando tudo passa na vida dele, ele vai dar um conselho para o filho, o conselho é: não trabalha tanto, dá atenção para sua família, presta atenção no que realmente importa. E voltar ao filme, a gente não vai poder, na verdade, né? Aquilo é um filme, ele volta a história dele, mas a gente não vai poder voltar ao filme. Enquanto a gente está vivendo, a gente tem que pensar nisso. Essa geração pensa mais nisso, né? Com certeza, eu vejo muito mais sabedoria neles com relação a esse tema. Eu converso com meu filho, converso com a minha filha, e eu vejo essa sabedoria que parece-me que foi um chip que foi trocado e foi colocado esse chip. E que independente até mesmo de nós, né, termos transmitido toda essa sabedoria, eles já vêm com essa sabedoria, talvez que a escola deu, né, que os seus amigos deram, que a sociedade acabou dando, que a imprensa, que as redes sociais acabaram dando. E eu não vou questionar essa sabedoria, porque é uma sabedoria realmente real, verdadeira, né? De que vale você, né, ganhar o mundo e perder a sua alma?
Tem muita gente aí ralando, acabando com a sua saúde física, acabando com a sua saúde emocional. Mulheres ralando, acabando com seus casamentos, acabando com a sua saúde física. Esses dias mesmo eu estava vendo uma declaração de uma mulher. Pô, trabalhei. Entrei nessa matrix do mercado de trabalho, que eu tinha que conquistar minha independência, eu tinha que conquistar o meu espaço. Conquistei. Só que eu perdi algo. Tem um preço. Tudo tem um preço. Você sabe que eu já há muitos anos aqui, Alexandre, conversei com psicólogos, antes mesmo da gente começar essa discussão sobre o que é a geração Z, na época que eu estava com 30, 35 anos, muitas amigas que não tinham se casado ainda e não tinham tido filhos porque se dedicaram à carreira. Só que o relógio biológico, ele continua contando praticamente do mesmo jeito para a mulher. Mudou um pouquinho, a gente consegue protelar um pouco mais, mas os riscos, a partir dos 35 anos, aumentam e pronto, acabou. Não dá para você ir contra a biologia. E o que eu percebia era, essas meninas chegavam nos 35, 36, algumas 40 anos e falavam, e agora? Ah, legal, conquistei tudo financeiramente, mas eu não tenho uma família. Como que você corre atrás de um tempo perdido desse? Então, essa geração Z talvez não passe por isso, né? Jaque, eu sou da tese de que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da sua saúde física, da sua saúde emocional. Nenhum. Mas essa é uma escolha minha, né? E todos nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer para sua vida. E eu acho que talvez aí tenha algo que a gente deva aprender com a geração Z, né? Eu já dividi aqui com o meu público que em uma ocasião eu fui chamada para um projeto muito bacana com outras mulheres. E daí eu falei, o projeto é muito legal, mas eu já trabalho fora e eu quero criar o meu filho. Eu tive um filho que eu quero criar. Eu não abro mão de estar amanhã com ele e de levá-lo para a escola. Então eu vou ter que declinar. É um projeto muito legal, mas eu vou ter que declinar. E todas as outras mulheres, uma tem filhos mais novos, a outra é solteira e a outra é casada e não tem filhos. Uma tem filhos mais velhos, né? E aí elas olharam e falaram, nossa, você tá... E elas deixaram bem claro que elas entenderam que eu estava abrindo mão pela minha família. E elas falaram algo do tipo, nossa, eu te admiro, você tá... Nossa, sua família é tão importante assim? Eu falei, a minha família é tão importante assim. Porque eu ainda preciso ser esposa, eu ainda preciso ser mãe. Eu prefiro perder uma oportunidade, talvez que financeiramente possa ser muito boa, porque eu quero criar meu filho. É a minha opção do momento. Pode ser que amanhã, quando o Davi estiver maior, eu fale, agora eu vou pensar em algum projeto parecido. Mas a gente tem que fazer escolha e a gente não pode se culpar pelas escolhas que a gente faz, não é, Alexandre? Total. A gente tem que estar muito bem ciente e não deixar transparecer que nós somos contra a evolução. Claro, a gente não é contra o capitalismo. Eu sou uma mulher no mercado de trabalho, né? A gente não é contra o capitalismo. Muito pelo contrário. A gente não é contra o crescimento financeiro, o crescimento material. Não, nada disso. Só que há necessidade de você ter uma parcimônia, uma sabedoria muito grande nisso. Porque nós temos que colocar no hall de valores aquilo que mais importa. Existe halls de valores que importam. Essa sabedoria é muito importante, que geralmente quem está no mercado de trabalho no início, pelo menos na minha geração, não pensava tanto. Uhum. Quantos amigos eu vi se dedicar na minha primeira profissão, que hoje eu já me encontro na reserva, sou policial militar desde 94. Encerrei minha carreira esse ano, na verdade há 3 semanas eu fui para a reserva. Quantos amigos eu vi destruir a família por ter se dedicado com afinco, sabe, quase que exclusivamente para a polícia militar. E não tem como você bater pênalti e cabecear. Não dá para escolher tudo, né? Não dá, meu. Você tem que ter um controle, você tem que ter, né, o meio. Mas, Alexandre, na sua opinião, tanto pela sua atuação como pai, pelo que você viu dos mais jovens chegando na Polícia Militar, é uma geração que também sabe o que quer? Eles sabem o que eles querem? Porque a gente chega num momento da vida em que as escolhas se apresentam. Vou falar da mulher, né? Na época da maternidade. Ela tem que escolher se ela volta a trabalhar, por exemplo, ou se ela vai ficar com o filho em casa. E não tem uma que é melhor do que a outra. As duas opções são importantes. É a gente que tem que escolher o que a gente vai fazer. Eu acredito que eles saibam o que eles querem. Porém, uma vez que eles conquistam o que eles querem, para eles abandonarem é 2 palitos. Isso é interessante dessa geração, né?
Outra coisa mais interessante aparece e já foi, né? Enquanto, por exemplo, na minha geração, a gente entramos na Polícia Militar, não, vamos até o final. Pega naquilo, né? Há 30 anos, tem gente que está 40 anos lá. Mas eu vejo o meu filho, por exemplo, que seguiu aí meus passos. Ele também é policial? Ele também é policial, entrou como soldado, passou agora no concurso para o Barro Branco, vai começar agora, quinta-feira, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Mas eu tenho certeza que, apesar dele amar, dele sempre falar que queria ser, eu tenho certeza que ele, se entrar, a hora que começar a atuar lá, se algo contrariar os seus valores, contrariar os seus desejos, e ele verificar que não é aquilo, tenho convicção que ele é um sério candidato a abandonar, assim como a geração dele inteira. Agora desculpa te cortar. Imagina. O que eu vejo de diferente na geração deles, dessa geração Z, dentro da Polícia Militar? Eu vou usar a minha profissão. Por favor. Tivemos que abaixar a régua do teste físico para que eles pudessem estar passando nesse concurso. Por quê? Porque é uma geração que se apegou muito ao digital. Eles dominam essa parte digital. E quando eles dominam essa parte digital, desde a infância, jogando muito videogame, desde a infância, redes sociais, desde a infância, muito YouTube, eles acabaram não se dedicando tanto para o quê? Para a atividade física. Então, tivemos que abaixar a régua do concurso público no teste de aptidão física, porque a grande maioria não estava passando. Agora, Alexandre, infelizmente eu já caminho para o fim do nosso bate-papo. Quero aproveitar exatamente a sua fala para pedir a sua opinião. O mercado de trabalho tem que se adequar à geração Z também? Eu sei, não é fazer tudo o que eles querem, mas para a gente poder ter essa geração Z no mercado de trabalho, e a gente precisa ter, o mercado também vai ter que se adequar como vocês fizeram? Não tem jeito, tem que se adequar. A gente vive no capitalismo. O capitalismo, ele é mutante, né? Ele é dinâmico. Para ele ter os seus colaboradores que estejam com as competências necessárias para poder atuar, há necessidade de que os dois lados, né, se entendam, né? E é muito importante frisar que essa geração, por dominar o digital, é uma geração que eu vejo... Atualmente nós moramos na região de Alphaville. A região de Alphaville, você sabe muito bem, que ela virou o Silício brasileiro, né? O Vale do Silício brasileiro. Ela virou um berço de desenvolvimento humano e área de TI. O que você vê de jovem ali faturando milhões somente com internet, isso daí impacta diretamente até mesmo nos possíveis candidatos a fazer faculdade, possíveis candidatos para entrar nas áreas que para nós eram obrigatórias. Era o sonho de fazer medicina, era o sonho de ser engenheiro, era o sonho de ser advogado. Para eles, o fato deles dominarem outras técnicas que nós não dominamos, faz com que eles estejam emancipados financeiramente nessa área do digital. Teria muito assunto ainda, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Obrigada por ter vindo aqui, Alexandre. Obrigado, eu vou deixar para quem quiser entrar em contato nas redes sociais. Alexandre_Daibert está passando aí para vocês. E o Facebook, Alexandre Daibert Escapim. Está passando direitinho para vocês como se escreve. Tá, Alexandre? Muito obrigada e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Jaque. Tudo de bom. E agora, como toda segunda-feira, é momento da gente ficar bem informado sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria mais uma vez estar aqui com você para tratar do seu direito. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, vou responder. E como você pode fazer para entrar em contato conosco? Mande pelo nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Faça aqui, como a Michele. Acabei de receber aqui, uma pergunta lá de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha que pergunta interessante. Tenho um filho autista e contratei um convênio exclusivamente para o tratamento dele. Após mais de 6 meses de atendimento, o convênio cancelou o credenciamento. Como posso lidar com essa situação e buscar alternativas para garantir o tratamento contínuo do meu filho? Olha que situação complexa. Na realidade, você tem vários direitos. Dentre eles, o plano não pode simplesmente encerrar um contrato. Então, não sei exatamente o que aconteceu. Nós temos aí casos, por exemplo, de planos que saem do mercado, né? A pessoa é uma empresa e ela não é obrigada a permanecer num mercado, né? Mas ela tem que garantir ali que que possa migrar o seu contrato para uma outra empresa. Tá? E você tem esse direito. Então, no período ali de encerramento desse contrato, nos prazos de 30 dias, você pode, inclusive,
pegar essa sua pólice e levar para uma outra empresa e todos os seus benefícios levam ali também. Você, inclusive, entra ali a questão de carência. Você não teria que pagar ou cumprir uma nova carência em relação a essa doença. É difícil imaginar exatamente o que está acontecendo. A certeza que eu tenho é que livremente o plano não pode simplesmente encerrar um contrato. Ele pode encerrar ou rescindir o contrato com você se você estiver, por exemplo, inadimplente. Agora, se não é o seu caso, o plano de saúde não pode encerrar. As regras são claras, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, tem ali todas as regras em relação à questão de planos e seguros de saúde, e são regras cativas. Então, os planos devem atender. Se você já está dentro de um plano, eles têm a obrigação de atender as suas necessidades ou enfermidades, e eles simplesmente não podem encerrar um contrato. Se foi encerrado o plano de saúde, você pode buscar ali, pegar o seu contrato e levar para uma outra seguradora ou para um outro plano de saúde. Esse é o seu direito. Fique atento a ele e qualquer dúvida, mande para nós sua dúvida e pergunta que eu vou te responder. Aproveite e nos siga lá também no nosso Instagram, @LeonardoGirundi. Até breve. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Obrigada, doutor Leonardo, e até segunda-feira que vem. Obrigada a você também que nos acompanha, pelo seu carinho, pela sua audiência. Muito bom ter você com a gente sempre, tá? A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.